Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A gente vai falar hoje sobre indecisão. Você se sente uma pessoa indecisa? Você tem dificuldades de decidir? Isso acaba te levando muitas vezes a uma procrastinação de vida? É sobre isso que nós falaremos em mais uma live da blindagem emocional. Vai dizendo de onde você está falando. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem, hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a sair da dependência emocional em até 60 dias e recuperar a coragem de agir, para que você saia dessa procrastinação, dessa vida de sofrimento. Então diz de onde você está falando, porque a gente vai falar sobre insegurança. Por que você se sente tão insegura para decidir, para sustentar as suas decisões, as suas escolhas? Por que é tão difícil para você sair, muitas vezes, dessa vida travada que consome a sua energia, que te adoece, que te deixa triste e que não traz nenhum resultado benéfico para você? Então diz de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial. Deixa eu dar um bom dia para quem já está aqui comigo. Tom Freitas, seja muito bem-vindo. A Wanda Fernandes, a Juliana Maciel também por aqui. Elô Pereira, bom dia. A Cristina Silva, bom dia. A Elo já começou com um comentário excelente. Elo, coloca aqui comentário, coloca pergunta. Eu tenho isso e o relacionamento está caído. Como faço para ter segurança? Então fica aqui comigo que falaremos a respeito disso a partir de agora. Então é hora de você pegar o seu papel e caneta para a gente falar como a sua indecisão está enterrando a sua vida em silêncio. Eu quero que você imagine a seguinte cena. Imagine que você está andando num cemitério. Imagine você andando num cemitério. E claro que não é uma sensação agradável. Mas imagine que a cada túmulo que você passa nesse cemitério é um sonho seu que foi enterrado e que não foi vivido. É uma sensação ruim, não é? É uma sensação muito desagradável. E é isso que acontece na vida de muitas pessoas. As pessoas estão, por conta dessa indecisão, como a Elo colocou aqui, a gente vai falar disso, sobre a segurança, né, para você decidir, porque a indecisão é uma consequência de uma insegurança, de um medo, e a gente vai falar dele, tá bom, Elo? Bom dia, Neide, bom dia, Lua. É como se você estivesse sempre enterrando os seus sonhos e os seus objetivos. Alguém se identifica com isso? A sua falta de sustentar as suas escolhas e decisões estão travando a sua vida ainda mais. Bom dia, Luíde, seja bem-vinda. Bom dia, Lua. Isso não fazer nada, não vai mudar a sua vida. O que muda a vida são ações. Escreva aqui, são ações. E se você não entender por que você não está agindo, até porque eu tenho certeza que você quer uma vida diferente, eu sei que você talvez já tenha consciência que seja o relacionamento que você tem hoje um relacionamento ruim, seja o trabalho que você tem, não está trazendo alegria para você, eu tenho certeza que você gostaria de fazer mudanças na sua vida. Só que tem algo que está bloqueando isso. Faz sentido isso para você? A Lídia, seja muito bem-vinda. Enquanto nós adiamos, a vida passa. Enquanto você fica presa a essa indecisão, a vida está passando. E olha, o adiamento é talvez a indecisão, na verdade, né? Ela é muito cara para você. Ela custa demais. Porque o preço aqui não é dinheiro, é tempo. Porque na vida a gente vive por conta do tempo. E a cada dia é um dia a menos. Faz sentido isso para você? E eu quero que você compreenda isso. Essa indecisão que você está vivendo hoje, esse medo de decidir, ele tem uma causa. Escreva aqui, ele tem uma causa. Causa
Tudo bem? A Elo, já é meu terceiro relacionamento e eu tenho que tirar esse bloqueio. Então, se já é o terceiro relacionamento, existe um padrão aí. Você talvez esteja atraindo o mesmo tipo de pessoa ou o mesmo tipo de relacionamento. Faz sentido isso? E se tem um padrão, tem uma causa. Tem uma causa. Por que tem uma causa? Porque, teoricamente, todos nós nascemos como uma folha em branco. Né? Quando você nasceu, era uma bebê. Oi, Ju, seja muito bem-vinda. Você não sabia o que era certo, errado, bom, ruim. Você foi aprendendo com as suas experiências. E aqui presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. A cada experiência que você viveu, especialmente na infância, a sua mente deu um significado. Escreva aqui, significado. Deu um significado para aquilo que aconteceu. Por exemplo, vamos imaginar que você esteja agora tomando o seu café. Vamos imaginar que você esteja aí tomando seu café. Eu não estou tomando meu café, estou tomando minha água, mas vamos imaginar que eu estou tomando um café e eu vou daqui a pouco sair para o meu trabalho e aí eu deixo cair café na minha roupa. Qual o significado que você pode dar para isso? Vários. Você pode dar um significado, por exemplo, nossa, que azar, eu sou muito azarada. Puxa, eu estou para sair de casa, agora eu vou ter que parar para trocar de roupa. Esse é um significado. Você pode dar um outro significado que é, nossa, eu tô desatenta. Beleza, deixa eu respirar aqui e deixa eu trocar de roupa para sair o mais rápido possível. A tua mente, oi Paula, seja bem-vindo. Isso, Ju, significado. Bom dia, Marlene, também seja muito bem-vinda. A tua mente criou significados para tudo que você viveu. E esses significados, alguns deles com impacto emocional, ou seja, com uma alta dose de emoção. Porque nós vivemos experiências e vamos, a partir daí, criando as nossas crenças, que é o quê? O empilhamento de significados. Tudo o que nós acreditamos tem a ver com aquilo que a nossa mente deu de significado. Faz sentido isso para você? E as nossas crenças se tornam os nossos comportamentos. E talvez hoje a sua indecisão, o seu medo de decidir, venha exatamente do quê? De algum significado que a sua mente deu para algum acontecimento que você viveu, para alguma experiência que você viu, para algo que foi importante para aquele momento, para sua mente guardar essa informação. Então, normalmente, o que está associado à indecisão? Tem o medo de errar, o medo de falhar, o medo de não dar certo, o medo de se arrepender. E quando a gente fala especialmente de dependência emocional, são esses medos que estão atrelados à sua indecisão. Faz sentido isso para você? Você, talvez, e aqui que é muito importante a gente ter, por isso que é tão importante a gente ter o domínio das emoções e o entendimento das emoções, para a gente não cair muitas vezes nas nossas próprias conversas. Como assim, ô gata? Ó, a Ju, medo de ficar sozinha. As nossas conversas, muitas vezes, não passam, na verdade, de medos imaginários, medos que não são reais. Por exemplo, a Ju está escrevendo aqui, medo de ficar sozinha. Esse medo, ele é real? Não, não é real. Por quê? Porque vamos imaginar o seguinte, estamos no mundo, até onde a gente sabe, de mais de 8 bilhões de pessoas. Claro que eu vou exagerar aqui, tudo bem, Ju? 8 bilhões de pessoas. É impossível que você fique sozinha. É impossível que você fique sozinha. Tudo bem? Só que, claro, que esse medo de ficar sozinha, ele se torna tão real para você. Por quê? Porque ele é alimentado por pensamentos. Pensamentos que muitas vezes são repetitivos. Alguém se identifica com isso? Pensamentos que ficam aqui rodando. Nossa, você vai ficar sozinha. Se você, por exemplo, se separar, você vai ficar sozinha. Você não vai arrumar mais ninguém. E a sua mente sabe que essa dor que você viveu em algum momento teve um significado muito forte para você. E é esse significado que, de uma certa maneira, está comandando a sua vida. Então, o que pode ter acontecido para você hoje ter o medo de ficar sozinha? Você
já ficou sozinha. Ou a sua mente deu esse significado para algum acontecimento. Agora imagine o seguinte, uma coisa é a Ju, adulta, aqui, ficar sozinha. A Ju adulta ficar sozinha pode não ser agradável para ela, mas ela dá conta. Faz sentido isso? Dá conta. Você dá conta. Agora, vamos imaginar a Ju criança. Oi Célia, oi Tom, seja muito bem-vindo. Imagine agora a Ju criança. A bebê, por exemplo. Ela daria conta de ficar sozinha? Não, não daria. E é aqui que você precisa entender. A partir do momento que você viveu uma experiência traumática, uma experiência com uma alta dose de emoção, uma ferida emocional, escreva aqui, uma ferida emocional é aberta. E se você não curar essa ferida emocional, blindando ela emocionalmente, como se fosse um band-aid, mas um band-aid resistente, você, toda vez que vive hoje algo ou uma sensação parecida, o que vem à tua mente é o medo de ficar sozinha lá da infância, lá do passado. E com isso, você não anda para frente. E com isso você vai adoecendo, e com isso você vai perdendo os melhores anos da sua vida. A espera, essa procrastinação de vida, ela não vai deixar você mais forte. É a decisão que vai te libertar. Porque você permanecer no problema, você ficar muitas vezes refém dessas historinhas que você conta para si mesma, é que você só vai adoecer. Você só vai adoecer. Emocionalmente, fisicamente. Por exemplo, ansiedade. As crises de ansiedade de muitas pessoas, ela está totalmente relacionada a quê? A falta de decisão. É por isso que as pessoas hoje estão sofrendo muito com crise de ansiedade. Porque elas precisam decidir algo e elas não conseguem. Quem é que se identifica com isso? E isso te leva, muitas vezes, a mudar totalmente a sua vida. Sabe por quê? Porque hoje, infelizmente, nós temos uma cultura onde tudo se medica, onde tudo se torna remédio. E aí você, olha só, olha o que acontece. A sua falta de indecisão te leva a uma crise de ansiedade. Aí você vai, por exemplo, num psiquiatra, o que ele vai fazer primeiro? Te receitar remédio. Para quê? Para acalmar, ok, para te equilibrar. E nada contra os remédios. Só que existem situações que não é o remédio que vai resolver. O que vai resolver é a decisão que você precisa tomar. E aí como é que eu tomo essa decisão? Ressignificando aquele significado que a minha mente deu para aquilo que aconteceu comigo. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Coloca aqui sua pergunta. Deixa eu ler aqui alguns comentários e perguntas para a gente ir conversando. Vou botar os meus óculos, porque a idade já não permite não ter os óculos aqui. Vamos lá, ó. Vamos começar aqui pela a Elô. Eu tenho isso e o relacionamento está caído. Como faço para ter segurança? Como é que você faz para ter segurança, Elô? Você precisa entender a causa que gerou esse estado de insegurança, esses medos que te travam. Então, se você tem o medo, por exemplo, de ficar sozinha, o medo de não conseguir se sustentar, se você se separar, o medo do que as pessoas vão dizer, que isso pode acontecer, você precisa entender aonde que a tua mente aprendeu que isso é perigoso para você. E aí volto a dizer, para adulta, você olhando sob a perspectiva da adulta que você é hoje, você pode olhar para o passado e falar o seguinte, mas isso é bobeira. Não é. Porque a criança não tinha, presta muita atenção, quando a gente nasce, nós não temos algo que na neurociência nós chamamos de consciência crítica. Escreva aqui para você não esquecer. Consciência crítica. O que é a consciência crítica? Essa consciência crítica vai sendo construída a partir das nossas experiências. Então, por que uma criança... Eu vou até te perguntar isso. Todo mundo aqui... Você acredita em Papai Noel? Sim ou não?
Se você acredita, tape os ouvidos, não me escute a partir de agora, ok? Não me escute a partir de agora. Ou no coelhinho da Páscoa. Se você acredita em um dos dois, tape as orelhas, saia da live, porque eu preciso falar algo que talvez você não esteja preparada para ouvir. Mas brincadeiras à parte, por que é tão fácil para as crianças acreditarem no coelhinho da Páscoa, no Papai Noel ou em qualquer fábula e elas se envolverem tanto? Porque não existe uma consciência crítica. Ela não se dá conta, por exemplo, quando a gente fala do coelhinho da Páscoa, que coelhos não dão ovos, né? Ela não consegue entender isso. Quem vai entender isso é o adulto, a partir das experiências e aprendizados. Tudo bem? Então, aquilo que a sua criança viveu tem um alto impacto. A criança não tem como discernir contextos. Você, adulta, tem, mas a criança não tinha. Só que aquele significado, ele fica ali. Por quê? Porque isso, de uma certa maneira, para sua mente é importante para garantir a tua sobrevivência. Porque a tua mente o tempo todo está querendo, escreva aqui, garantir a sua sobrevivência. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Elo, o pessoal aqui acha que eu tenho afasia, porque eu tenho dificuldade de conversar e de me expressar. É difícil de demonstrar emoção. Pode ser ferida, talvez, da rejeição, essa dificuldade de se expressar, e também a ferida da humilhação. Isso pode ter a ver com algum tipo de abuso, pode ter a ver com algum tipo de, se você apanhou frequentemente, bullying, ou seja, eu vou me retrair, eu não vou me expor. Assim como da rejeição. A da rejeição, ela tem a ver com a gestação. E aí, Elo, uma pergunta para você. Como é que foi sua gestação? Desejada ou inesperada? Essa resposta já diz muita coisa. Tudo bem? A Ju, comodismo, ter a opinião do outro, né? Estou separada de corpos desde 19 de junho de 2025 e eu sobrevivi. E suas mensagens diárias me ajudam muito. Ó, o que eu disse, o comodismo, deixa eu voltar aqui para não perder. O comodismo é, microfone. Agora sim, vamos lá. Agora vocês estão me ouvindo. O comodismo é a consequência, muitas vezes, do seu cansaço. Tudo bem? Faz sentido? Agora tá com som? Veja se agora tá com som. Eu tirei aqui o microfone e a bateria acabou. Eu esqueço de carregar. Vocês estão agora me ouvindo, sim ou não? Acho que agora vocês estão me ouvindo. Sim, boa. E esse comodismo vem desse cansaço, né, de um conformismo. Agora, o que você precisa se concentrar, Ju? É nessa opinião do outro. Essa opinião do outro, normalmente, ela tem a ver, por exemplo, com a ferida do abandono, ou seja, eu não fui valorizada. É a falta de valorização, e eu busco a valorização no outro. Então eu quero que o outro me dê uma opinião, principalmente que me valorize, para poder me sentir bem. Então, normalmente essa necessidade da opinião do outro tem a ver com a desvalorização que em algum momento você viveu. Lembra, a tua mente dá significados para tudo que você viveu ao longo da vida. E aí o que eu disse até da consciência crítica, não lembro se vocês ouviram ou não, mas eu vi aqui o comentário sobre o coelhinho da Páscoa. A gente sempre precisa entender que a criança, ela não tem essa consciência crítica. Escreva aqui, consciência crítica. Consciência crítica, ela vai sendo construída com as nossas experiências. Por isso que para uma criança é tão fácil dela acreditar no coelhinho da Páscoa, ou no Papai Noel, ou numa fábula. Por quê? Porque ela não tem a consciência dos fatos, ela não tem realmente os contextos. E aí, claro que ela acredita. Tudo bem? Só que esse significado fica aqui para você e ele fica para sempre. E ele vai moldando a sua vida. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu ver aqui mais algum comentário que eu não passei aqui. Peço desculpas. Vamos voltar aqui.
Aí a Paula falou do remédio, o remédio nunca vai tratar a causa, a raiz do problema. Exatamente, exatamente. Paula e Dalva, não vai tratar. O problema, eu sempre digo, eu não sou contra o remédio. A questão do remédio é que hoje existe uma indústria onde fica muito mais fácil para as pessoas serem medicadas. E existem coisas que você precisa, na verdade, resolver. É essa indecisão que está gerando, por exemplo, uma crise de ansiedade. É por isso que você fica ansiosa, é por isso que você fica estressada. Por quê? Porque você não está decidindo. Agora, por que você não está decidindo? Porque existe um significado que a sua mente está dando para aquela consequência da sua decisão. Então, quando você pensa numa separação, o que a tua mente traz para você é: você não vai dar conta de ficar sozinha. Porque em algum momento, ficar sozinha foi uma dor muito grande para você. Ferida do abandono, ferida da rejeição, você ficou sozinha. Agora, quando você muda esse significado, você pode, sem dúvida nenhuma, ter liberdade. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Nossa, teve gente que ficou agoniada aqui porque eu não estava falando. Desculpa, gente. Deixa eu ver. Não era pegadinha, não. Alguém escreveu aqui, deve ser pegadinha. Não era pegadinha, não, gente. Perdão. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem mais comentário ou perguntas. Oi, Luciana, seja bem-vinda. Suzana Modas. A Ju, opinião diária. Tipo, o que comprar? Como resolver problemas que ele resolvia? Tipo, tecnologia que sou analfabete. Olha só. A gente precisa tomar cuidado para não colocar tudo no mesmo balde. Perceba. Essa indecisão que você tem, né, da opinião diária, do tipo o que comprar, isso tem a ver também com o medo de errar, né? Ou seja, você tem medo da consequência de um erro. Por exemplo, vamos imaginar, Ju, se você estivesse aqui na minha situação agora, como é que você lidaria com isso? Porque aconteceu um erro meu aqui, certo? Eu entrei num flow, fiquei aqui falando, e vocês aqui mandando comentário, tá sem som, e eu não tava vendo os comentários, eu tava aqui falando com vocês. Como é que você se sentiria? Provavelmente isso te desestabilizaria. Faz sentido? Por quê? Porque você provavelmente tem um medo muito grande de errar. Então você quer a validação de outra pessoa. Agora, por que você quer essa validação? Porque em algum momento você talvez tenha sido repreendida de uma maneira muito forte. Pode ter sido na escola, pode ter sido pelos pais, pode ter sido pela necessidade de fazer tudo bem feito e ser certinha. E aí tem a ver com ferida do abandono, ferida da rejeição. Porque você tem medo. Porque se você faz algo errado, é como se você ficasse sozinha, você não sobrevivesse sozinha, você fosse descartada. Para nossa mente, tudo se trata de sobrevivência. Tudo bem? E essa questão da tecnologia, os problemas que ele resolve, pode ter certeza que tudo isso é possível de aprender. Tudo isso é possível de aprender. Aonde você tem que se concentrar? Por que eu preciso sempre da validação dessa outra pessoa? Tudo bem? Faz sentido? Boa, Luciana, remédio trata os sintomas, é necessário a causa, tratar a causa, exato. O psiquiatra, diz Eloide, passou remédio para a depressão, sendo que eu nunca tive, parei por conta. Pois é isso que me assusta cada vez mais. Tudo é uma maneira das pessoas, e principalmente da indústria, ganhar dinheiro com os remédios. E existem, claro que, volto a dizer, vou defender sempre a ciência. Acho que é muito importante remédios em várias situações. Mas hoje a gente está remediando tudo. A gente está anestesiando tudo. Anestesiando muitas coisas na nossa vida. E a gente não está enfrentando o que precisa ser enfrentado. Sabe por quê? Porque a gente está se acostumando a fugir da dor. Faz sentido isso para você? A gente está querendo sempre evitar a frustração. A gente está querendo sempre somente as coisas boas da vida. Ah, Gata, mas não é para isso que a gente vive? Não, a gente vive simplesmente para poder aprender a cada dia, evoluir. Mas nesse percurso existirão momentos de frustração, de dor.
a gente está ficando cada vez mais sensível à dor. A gente não aguenta passar pelo processo. A gente não aguenta, a gente quer tudo rápido. A gente quer a comida rápida, a gente quer chegar rápido nos lugares, a gente quer a informação rápida, a gente não se aprofunda mais. Tudo bem? Faz sentido isso? A validação dessa pessoa, por quê? Porque a sua mente talvez tenha dado algum significado para essa insegurança, como eu disse, esse medo de errar, e talvez a sua mente tenha criado um significado que essa pessoa é uma figura, em algum momento se tornou uma figura, talvez, de autoridade para você. Entendeu? Quer ver um exemplo? Quando você olha um médico com o seu jaleco, com o seu estetoscópio, né, que fala, né? Estetoscópio, acho que é isso. Ele está ali, ele não é uma figura de autoridade? E se ele diz para você, ó, você tem que tomar esse remédio, você não toma? Por quê? E às vezes você nem questiona. Por quê? Porque ele é uma figura de autoridade. E talvez, aí por alguma ausência que você tenha vivido na sua vida, não sei qual, Ju, talvez ausência paterna, masculina, enfim, alguma ausência especialmente ligada a uma ausência emocional, você aprendeu a buscar essas referências. Então eu preciso dessa validação. Tudo bem? Faz sentido? Mas isso eu estou falando aqui sem conhecer a sua história. Tudo bem? A Eloide, agora tem até as chupetas. Pois é, até postei ontem. Eu fiquei abismado com essa notícia. Não sei se você viu. Na China, e graças às redes sociais, existem agora chupetas para adultos. Chupetas para adultos, para aliviar a ansiedade e estresse. Chupetas que são feitas num tamanho maior do que... Porque a boca de um adulto é maior do que a boca de uma criança. Então, assim, a gente está buscando fugas para não lidar com as frustrações e com os problemas da vida. Só que não é assim que você vai resolver sua vida. Não é assim. Não é assim que você vai realmente sair desse sofrimento. Não é assim que você vai se tornar forte para tomar decisões e, mais do que isso, sustentar as suas decisões. É por isso que você precisa se preparar. Preparação. E preparação é ter blindagem emocional. Escreva aqui, blindagem emocional, que é dominar as suas emoções. Porque quando esse medo vier, você vai dominar esse medo de ficar sozinha, esse medo de que o outro vai pensar, você consegue dominar esse medo e o teu comportamento passa a ser diferente. Passa a ser diferente. Isso muda toda a sua história. Porque tem muita coisa para você fazer ainda. E eu sei que talvez você esteja cansada, chateada, triste, sem esperança. Mas é possível. É possível que você possa viver a vida que você deseja e merece. Mas para isso você precisa curar essas feridas emocionais. Porque a tua mente deu significados para experiências que provavelmente não foram agradáveis. São experiências que você viveu e que a sua mente deu significados que hoje estão travando a sua vida. Faz sentido isso para você? A Paula, inacreditável, daqui a pouco tem creche para adulto. Pois é questão de tempo, viu, Paula? Questão de tempo. Uma boa dica de negócios aí, se você tem dinheiro para investir, creche para adultos. A Ju, estamos querendo arrumar muletas para ter coragem de dominar nossas emoções. Perfeito, é isso. Perfeito. Só que a coragem é ação com preparação. Coragem basicamente é ação. Você precisa agir, mas preparada. E a preparação inicial é ter o domínio das emoções. Se você não domina as suas emoções, uma pessoa que não domina as suas emoções é uma pessoa muito frágil. Muito frágil. Ela fica refém das circunstâncias. Por exemplo, o que aconteceu aqui comigo, aqui com a questão do áudio. Se eu não tenho blindagem emocional, eu poderia ter desmontado, poderia ter desligado a live... Sei lá, poderia ter tido uma reação totalmente de fuga. Faz sentido? Mas eu tenho hoje blindagem emocional, consigo dominar as minhas emoções.
Aconteceu. Ontem mesmo, dei aula para a comunidade Coragem. Eloide estava lá, né, Eloide? Tive um problemaço abrindo a aula com a câmera do meu computador. Problemaço. Que tive que mudar de computador, mudar todas as configurações. Mas eu dei a aula pleno, tranquilo. Pedi, claro, desculpas, porque eu não gosto. Isso para mim é um compromisso que eu tenho, né, de entregar sempre o melhor que eu posso. Mas tudo bem, é a vida, acontece. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que você gostaria. E se eu não domino as minhas emoções, eu sou dominado por elas, e aí eu não faço. E é o que está acontecendo talvez com você. A indecisão é apenas a consequência dessa falta de blindagem emocional. É a consequência dos medos decidindo por você. Faz sentido isso? A Paula, sempre será mais fácil fugir do problema. Precisa ter coragem para buscar o autoconhecimento e tratar as feridas. Sim. Essa coragem, ela é necessária, essa coragem da primeira ação. Mas a coragem que muda a tua vida é a da preparação. É aquela que todo dia você vai se preparando. Entender que é um processo. Você está aqui todos os dias, eu estar aqui todos os dias, tudo isso é preparação. Você está o tempo todo aqui buscando, tendo novos conhecimentos, uma ficha cai aqui, outra ficha cai ali, e você vai entendendo melhor como resolver isso. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje com você. Amanhã, 8h15 da manhã, eu volto, prometo, com áudio 100%. Vou carregar agora aqui o meu microfone para que ele não acabe mais. E também lição aprendida, olha só, lição aprendida. Eu não posso ficar lá só, porque aqui ó, tem a barra de rolagem dos comentários, eu fiquei lá em cima só, eu não trouxe aqui para baixo. Porque provavelmente se eu tivesse na primeira mensagem que vocês mandaram sobre o áudio com problema, eu teria visto. Mas agradeço, peço desculpas, mas agradeço a sua companhia aqui até o final, tá bom? Um lindo dia para você, a gente se vê, grande abraço, tchau!